Rafael Pascoaloto, ele está aqui com a gente e vai tirar nossas dúvidas e, claro, de vocês aí de casa também, através do 4599254747. Vai lá interagir com a gente. Em primeiro lugar, obrigado, Rafael Pascoaloto, aí pela visita aqui ao nosso cenário novo. Já esteve algumas vezes com a gente lá em Toledo também, já estivemos, inclusive, com você no consultório. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho aí sobre essas lesões, né? Tudo bem? Tudo bem, mano. Tudo jóia. As lesões de ombro hoje, elas são muito comuns, principalmente porque a articulação do ombro, como eu sempre falo para meus pacientes, é uma articulação que a gente tem muito movimento. Os graus de movimento dela são muito amplos, então com isso ela acaba sendo mais susceptível a ter lesões, né? E principalmente por a gente usar muito o ombro, né? Para fazer qualquer movimento com o braço, a gente precisa dessa articulação do ombro bem saudável. Então ela acaba sendo uma das articulações hoje bem acometida pelos problemas aí que a gente tem. E assim, Rafael, quais são os principais sintomas que indica, né, que ocorreu alguma lesão? Porque a gente se conhece também o corpo, né? Às vezes, como você falou, o ombro é quando a gente percebe, até para pentear o cabelo e tal, você já sente aquela dorzinha, alguma coisa está errada. Mas quais que são os principais sintomas que tem que ficar atento ali? Os principais sintomas do ombro, que a gente percebe bastante, é a perda do movimento, tá? Principalmente assim, você vai querer fazer um movimento e a gente não consegue fazer, não ajuda e acaba fazendo aquele movimento compensatório. Eu até brinco com meus pacientes que a gente eleva o braço para conseguir fazer. Esse é um dos principais sintomas aí que a gente pode estar vendo e junto a isso muita dor, sabe? Bastante dor associada, tendo essa dificuldade de fazer as atividades básicas, como pentear um cabelo, escovar uns dentes, principalmente as mulheres de ter que prender um sutiã na parte posterior não consegue. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, que pode ter algum probleminha aí no ombro também. E assim, Rafael, quando é indicado a cirurgia no ombro? Porque até então você vai vendo, vai tentando descobrir, entender se é aquilo ali mesmo, né? Mas quando chega a hora que é indicada a cirurgia? Então, a cirurgia a gente parte por uns dois princípios. A perda de movimento, quando tem muita dor associada, quando já está afetando nas atividades básicas do dia a dia, aí a gente pensa assim numa cirurgia. E o caso que a gente às vezes não indica a cirurgia seria assim, uma pessoa mais idosa, que não tem um acompanhante, tem uma dificuldade maior, porque a cirurgia de ombro ela acaba sendo um pouco agressiva, assim, tem algumas dificuldades, principalmente no pós-operatório, onde tem que ter uma imobilização, ficar bastante tempo mais paradinha, depender de outras pessoas, então isso acaba complicando um pouco, sabe? Mas geralmente afetou o movimento, afetou na atividade de vida diária, a pessoa não consegue mais fazer as atividades que antes conseguia fazer, a gente avalia e muitas vezes se precisar de cirurgia, a gente encaminha para um procedimento cirúrgico daí. E como que é a atuação do fisioterapeuta em casos de cirurgias no ombro? Porque a gente sabe que tem que ter um acompanhamento depois, um tempo certo para começar também, né? Então vamos lá. A cirurgia de ombro, ela, igual eu te falei, é um pouco mais complexa, por quê? Diferente de uma cirurgia do joelho, onde a gente consegue fazer a reabilitação imediata, um dia após a cirurgia, o ombro já não. O ombro a gente precisa ficar aí uns 30 dias de tipóia. Então o paciente tem que ficar 30 dias de tipóia, não tira essa tipóia para nada, a tipóia dorme com a tipóia, fica o dia inteiro com ela. É imobilizado mesmo. A gente está até, inclusive, vendo algumas imagens aí também, tem que estar imobilizado, Tem que estar totalmente imobilizado, senão corre o risco de estar perdendo essa cirurgia. E a gente vai entrar com a fisioterapia depois desses 30 dias aí, com os exercícios, com tudo indicado, mas assim, é uma coisa que eu sempre te falo, bastante dor, bastante incômodo o pessoal acaba sentindo nesse período, então além da fisioterapia, fazer o tratamento medicamentoso, tudo certinho para a gente conseguir evoluindo nesses casos aí. Você falou ali do tempo de repouso também, eu queria que você falasse para a gente, em caso de cirurgia de ombro, quanto tempo e como que funciona esse repouso? Você já falou aí da tipóia, que tem que ficar quietinho mesmo esses 30 dias. Nesse caso da cirurgia sim, tipóia 30 dias, depois desse período a gente começa com a fisioterapia, né? E a tipóia, não se tira a tipóia nem para dormir, nada, mantém essa tipóia praticamente 24 horas aí, para a gente estar protegendo essa articulação, porque tem um tempo de cicatrização, tanto do osso como desse tendão que foi unido, né? Então a gente precisa esperar essas 4 semanas aí, senão corre o risco de estar perdendo a cirurgia, aí tem que refazer todo o processo, então acaba complicando ainda mais a reabilitação, né? E até queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, então, Rafael, sobre os benefícios, né, para esse paciente aí que realiza a fisioterapia após a cirurgia, porque às vezes as pessoas não entendem o que é a fisioterapia, que são os cuidados especiais que é para fazer. Imagina, 30 dias você ficou parado. É o que aconteceu com muitas pessoas também por causa do Covid, ficaram muito tempo parado e tal. Precisa fazer essa reabilitação de novo, Precisa, né? essa reabilitação é necessária, Mauro, não tem como, por quê? Em primeiro lugar, o tempo de mobilização
vai travar a articulação. Então a pessoa não consegue fazer nada. Os pacientes até brincam que, dá um exemplo, quem machuca o braço direito aprende a fazer as tarefas com o esquerdo, porque o direito não consegue nem escovar um dente, que seria algo fácil de fazer. Então a gente entra com a fisioterapia nesse sentido. Primeiramente, devolvendo o movimento que foi perdido por esse tempo de imobilização. Então a gente tenta ganhar esses movimentos o mais breve possível. Depois disso a gente vai ganhar força, porque a imobilização, além de perder o movimento, a musculatura ela atrofia. Então a gente vê a primeira coisa, o braço do paciente está fino, ele não tem mais força para fazer nada. E ela vai ser a última etapa aí que a gente vai conseguir ganhar, que seria a força. Então a gente sempre parte do princípio. Ganha movimento, devolve função, para aí depois a gente está devolvendo a força muscular. Essa aí ela vai vindo depois com o tempo, mas em primeiro momento a importância da fisioterapia é isso. Senão vai ser aquela pessoa que muitas vezes a gente encontra na rua, você vai cumprimentar a pessoa, ela está com o ombro erguido, ela não consegue estender uma mão. Não pode nem pensar em encostar não, na a pessoa também. igual a gente fala, né? A pessoa fica com uma tipóia virtual, né? Ela se segura totalmente por causa desse medo, né? Então a gente tem que quebrar esse ciclo de medo da pessoa também, de ela ver que ela pode dar uma mão, que ela pode cumprimentar, que ela pode estar fazendo as tarefas básicas em casa, cozinhar, alguma coisa nesse sentido aí. E essa atuação, Rafael, ela já começa antes da cirurgia se preparar para a pessoa entender, já se tá mais preparada para a cirurgia? Pode-se começar assim, isso é até interessante, Mauro, foi legal que você falou, porque muitas vezes o pessoal só procura no pós-operatório, né? Então, depois que já está estragado, igual o brinco, fica mais difícil, né? Então, se a gente fazer um tratamento pré-operatório, a gente já consegue dar todas essas orientações para o paciente, já reforçar um pouquinho essa musculatura, sabendo que a gente vai perder a massa muscular depois, e a reabilitação depois ela acaba ficando mais fácil, porque a gente cria uma memória no músculo, existe uma memória celular que ele já estava fazendo uma atividade, ficou parado, depois na hora que a gente volta, esse músculo, ele, vamos dizer assim, ele acorda mais rápido, a gente tem uma resposta muito mais rápida, então a gente ganha tempo nesse processo aí. Então eu sempre indico, se possível, é cirúrgico, já vamos fazer um trabalho pré-operatório para depois na cirurgia a gente ganhar tempo nisso aí, no pós-operatório, né? Rafael, e o paciente, ele pode sentir dor ou desconforto após a cirurgia ou durante a fisioterapia também? Pode, esse é o grande vilão aí que a gente sempre fala. A cirurgia de ombro, ela dói bastante, tá? Tem que ficar preparado Tem que estar preparado, é igual na avaliação eu sempre falo para meus pacientes, vem preparado para a fisioterapia porque vai doer e vai incomodar. Mas nesse sentido, porque a gente vai ter que mexer em uma articulação que ficou presa, vamos dizer assim, travada por 30 dias. Então, isso vai gerar dor, vai gerar um desconforto. Então, a gente já auxilia o paciente, fala, ó, venha preparado, vai doer, toma uns remedinhos antes de vir que o médico passou, faça algumas compressas que vai ajudar a relaxar um pouquinho, mas a dor é inevitável. Lógico, isso é um período só, depois essa dor ela vai diminuindo e vai melhorando conforme for ganhando mais movimento, essa dor vai diminuindo também. Então o paciente fica mais solto também, isso ajuda bastante. E Rafael, e sobre a evolução dos exercícios, como que ele ocorre ali? Quanto tempo ele vai ter que fazer essa cirurgia? Depende de cada caso ali também, porque são vários exercícios que são feitos também. Né? São vários exercícios, Mauro. Igual eu te falei, primeiro a gente tenta ganhar o movimento, né? E trabalhar um pouquinho da dor nesse início. Então tem alguns mecanismos da fisioterapia que a gente faz para redução de dor também, que isso vai auxiliar no paciente, passa bastante orientações em casa, como deve dormir, como ficar em casa e tudo, que isso ajuda também na redução da dor. E a gente passa exercícios, começando exercícios de movimentos mais pequenos, com uma amplitude menor, e depois a gente vai ganhando, fazendo exercícios com uma amplitude maior, para o paciente ir ganhando isso de uma forma gradativa. Não adianta eu chegar no primeiro dia e querer que ele faça erga todo o braço, que ele não vai conseguir. Então a gente começa com movimentos pequenos, assim que for evoluindo a gente vai ganhando mais. Esse seria o primeiro passo aí da fisioterapia na reabilitação. E depois a gente começa com os exercícios de força mais específicos, né? Claro, se o paciente é um atleta, igual eu estava atendendo há esse tempo, um lutador, eu vou passar exercícios voltados para a luta. É um paciente que joga vôlei, a gente faz exercícios voltado para o esporte que ele pratica. E se é uma pessoa que não é praticante de nenhuma atividade, nada, a gente faz para o básico, ao menos para a pessoa ter autonomia para poder escovar os dentes, pentear o cabelo. Aprender a se movimentar ali também. Mas então qual que é o papel do paciente durante esse processo pós-cirurgia no ombro com a fisioterapia e a fisioterapia, para ele entender que ele vai ter que fazer,
que para ele melhorar, ele vai ter que fazer isso aí, mesmo ele não sendo um praticante antes de exercício nenhum, ele vai ter que começar a fazer alguma coisa para movimentar. Para movimentar, é o que a gente sempre fala. É uma troca de 70-30, né? 70% do paciente e 30% do terapeuta. Por quê? O paciente ele fica com nós 1 hora e meia na fisioterapia. O restante do tempo ele está em casa. Então, se ele não seguir as orientações que são passadas para ele estar fazendo em casa, não vai adiantar, porque o tempo que fica na fisioterapia é relativamente curto. A gente fica 3 vezes na semana, 4 vezes. Então, a gente precisa do paciente aderir a esse tratamento, sabe? Ele fazer as tarefas de casa, igual eu brinco, e isso vai ajudar muito. E a gente percebe isso muito no dia a dia. As pessoas que fazem as tarefas no dia a dia e as pessoas que, eu fiz, mas você vê que não fez, porque volta travado, volta pior, tem mais dor. Então, a gente tenta sempre conscientizar esse pessoal que precisa estar fazendo esse exercício em casa para a evolução dele. Não adianta deixar só para na hora da fisioterapia, que é muito pouco e não vai evoluir da maneira que a gente preconiza. Né? A gente está falando aqui fisioterapia, né, na parte de ombros, né, como você viu algumas imagens aí também, mas a gente sabe o quão a fisioterapia é importante para qualquer tipo de cirurgias também. Você tem que ter um cuidado, fazer uma avaliação antes, mas como ele falou, não é só depois da cirurgia você procurar um fisioterapeuta. Você percebeu alguma coisa? Tenta primeiro a fisioterapia, porque a cirurgia a gente sabe que é uma coisa mais agressiva também. Sim. Às vezes com a fisioterapia você já dá uma melhora, você começa a entender qual o movimento errado que você está fazendo ou o que você não está fazendo também, né? Em muitos casos, Mauro, até foi bom que você tocou nesse assunto, a gente consegue até deixar essa cirurgia para um segundo plano, sabe? A pessoa tem alguma coisa, a gente começa com a fisioterapia, faz um tratamento adequado, muitas vezes essa cirurgia ela acaba ficando para um segundo plano, sabe? A pessoa consegue, estou melhor, diminuiu a minha dor, meu movimento melhorou. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco, porque todo procedimento ele gera um risco, como a gente sabe, qualquer tipo de cirurgia. E a gente sempre fala, por causa dessa imobilização aí, a pessoa ela vai depender de outras pessoas no começo, então vai ter que ter isso em mente para não gerar um problema psicológico, vamos dizer, e a pessoa fica estressada, fica ansiosa, tudo por causa de um procedimento cirúrgico, e é isso que a gente não quer, né? É isso aí. E se você de repente quer saber também mais sobre os cuidados da fisioterapia, o que você pode fazer, o que você não pode entrar em contato, deixar o Insta até do fisioterapeuta Rafael Pascolotto aqui também, e você pode mandar sugestões, o que você gostaria que o Rafael viesse falar com a gente aqui no programa sobre fisioterapia. Só você mandar as pautas pra gente aí, tem um canal aberto com a gente através do 4599254747, está ali também o Insta do Dr. Rafael. Rafael, gratidão, obrigado, bom retorno aí para o consultório, leva um abraço pessoal lá